Faça a transformação digital ou quebre a sua empresa. É bem categórico mesmo. E para isso, estamos agora no nosso bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está chegando no nosso podcast. Podcast que vai ser surpreendente, até pelo convidado que a gente trouxe para cá. Primeiro, agradecer a sua participação. Estou aqui junto com o Felipe Soares. Bem-vindo, Felipe. Prazer é todo meu, Fábio. É uma grande satisfação ter aqui Felipe, que é CEO da ElevaSign, da Media for All, professor universitário PhD em Ciência da Computação, especialista em transformação digital e pai do Lucas e Davi. Isso aí. Eu adoro o trabalho, eu sou cliente da ElevaSign, né? Eu bebo das informações da Media for All ali. Então, assim, eu quero te explorar muito aqui, Felipe, porque é um assunto super importante sobre transformação digital, né? E que, claro, se começou a se falar um pouco mais de transformação digital por conta ali da pandemia, né? Eu acho que deu um start. Eu até estava comentando antes aqui de iniciar que desde 2009 eu já fazia reportagem no administradores.com sobre transformação digital, mas é algo que ainda as pessoas se envolvem muito o pensamento da tecnologia, né? E ela é muito mais abrangente. Então, minha primeira pergunta para você é: o que seria transformação digital? Perfeito. Transformação digital, ela é muito mais do que tecnologia, né? Ela envolve outros pilares da organização. Uma organização é uma entidade que tem várias facetas, tem várias áreas, tem vários subsistemas, e a tecnologia é um dos alavancadores desse processo. Mas a gente tem também as pessoas, a gente não pode esquecer, tanto dos colaboradores quanto dos clientes, que cada vez mais fazem parte desse processo, porque hoje os produtos de tecnologia eles só fazem sentido quando a gente envolve os clientes para uma construção a quatro mãos. Então, envolve o empoderamento dos colaboradores, você trazer o cliente para fazer parte do processo, mas essa transformação envolve também os canais de vendas, os próprios produtos e serviços que são transformados dentro desse movimento. Então, é uma visão muito mais abrangente do que propriamente colocar a tecnologia para digitalizar um processo de negócio. Tá? Então, é um conceito que, por vezes, existe uma confusão no entendimento, porque a ideia normalmente é trazer uma visão simplista, mas é uma visão muito mais ampla e abrangente. Se a gente for pensar dentro desses impactos, dessa abrangência, vamos pensando meio que em setores, para de repente ficar até uma forma mais clara para quem está junto com a gente. Como que a transformação digital pode impactar processos, setor de vendas? Como que você, falando de o próprio marketing em si, né? Perfeito. Vamos citar um exemplo, por exemplo, da área de RH. A área de RH é um subsistema extremamente importante dentro de uma composição da organização. E hoje você tem tecnologia e processos que usam tecnologia para atuar em todas as etapas do RH. Então, desde o processo de seleção, o processo de admissão e até do processo de demissão. Então, dentro dessa jornada do colaborador, e a experiência do cliente vem também como um item extremamente importante, porque a experiência e a jornada do cliente também é um dos pilares da transformação digital. Então, imagina, um colaborador que está entrando numa grande empresa, ele está conhecendo a empresa por aquele movimento de entrada ali. Então, se você tiver uma jornada que vai apresentar a empresa de uma maneira a trazer os seus diferenciais, a apresentar os seus aspectos competitivos, já vai trazer para aquele colaborador uma visão muito mais abrangente do que é aquela empresa, né? A questão da diversidade também é um outro ponto bem importante. A gente não pode esquecer que nesse movimento todo aí envolve também uma questão de sustentabilidade muito forte, porque o movimento ESG, que é justamente você ter pilares de governança, pilares do social e também do sustentável mais forte nas organizações, possibilita que a gente pense também em economias de recursos, economias de papel, economias de uma série de pontos ali que vão trabalhar a parte de eficiência, por exemplo, eficiência energética também. Você falando sobre isso, né, aí não tem como não deixar de falar do ElevaSign, né, que é onde você é o CEO, né, que é uma plataforma de assinaturas digitais, onde, inclusive, para o branding, eu chancelo ela, assim, sou cliente
fidelizado e depois entre em contato. O quanto, nossa, para a gente gera de velocidade. O quanto era a vida antes do ElevaSign e o quanto é depois. A gente que faz muito, além de contrato, mas também muito relatório que precisa de assinatura do cliente. A gente pegava o carro, aí tinha que ir não sei aonde, aí pega, aí volta. O tempo que a gente gastava disso era um dia inteiro para pegar ali 4, 5 assinaturas, porque você tinha que achar o local da pessoa onde que ela estava, com a disponibilidade para, às vezes, só fazer um... Né? E depois a gente tem que escanear isso para botar no e-mail e enviar. Né? Então vem toda essa movimentação, né? Que é uma das ações também de transformação digital, das assinaturas digitais, gerando esse nível de velocidade. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Que também falasse também, explicasse um pouquinho da ElevaSign nesse sentido, e todos esses ganhos que, de certa forma, acabam acontecendo mesmo. Né? Economia de tempo, economia de dinheiro, economia de papel, né? Essa questão da própria sustentabilidade. Isso aí, você trouxe tudo. Na verdade, você trocou em pontos extremamente importantes aí dentro desse movimento. Né? A ElevaSign é uma plataforma de transformação digital, porque ela resolve um problema que é muito maior do que propriamente a assinatura digital. A assinatura é apenas um dos pilares, mas nós somos um framework de transformação digital. Então, nós somos especialistas em entender o problema do cliente, conseguir trazer aquilo para uma visão sistematizável, e além de prestar essa consultoria, de dizer para o cliente, olha, você consegue transformar o teu negócio com tecnologia, nós trazemos as soluções e implantamos na organização essa cultura digital, que seria o mindset digital, né? Que hoje é uma habilidade que qualquer colaborador, qualquer profissional precisa desenvolver, que é entender como que a tecnologia pode transformar o seu negócio e trazer novos horizontes para o negócio. Né? Você trouxe aqui um exemplo interessante do uso da ElevaSign, como que isso aumentou a produtividade, provavelmente deve ter aumentado também o potencial de vendas, porque você ganha celeridade, você traz o cliente para dentro da tecnologia e apresenta a ele uma experiência diferente, mostra também valor na tua empresa ao trazer e apresentar uma tecnologia para o cliente, então o cliente já começa a ter uma visão de que a Up Branding é uma empresa que investe em tecnologia, que está atenta, né, a esse horizonte tão promissor. Né? Total. E queria entrar numa seara também sobre inteligência artificial. Né? E a gente vive uma explosão de inteligências artificiais. Eu acho que a cada, sei lá, 2 horas surge uma nova tecnologia. Surge um novo aplicativo, uma nova plataforma. Né? E aí eu sigo muita gente que fala de inteligência artificial e tal. E é impressionante, assim... Não para, é uma avalanche, né? Então, assim, queria que você comentasse um pouquinho sobre inteligência artificial faz parte desse meio da transformação digital, uma primeira pergunta, e comentasse um pouco sobre essa evolução mesmo das inteligências artificiais que estão surgindo. Eu como fiz meu estudo, né, de universidade, mestrado, doutorado dentro da computação, a gente estuda a inteligência artificial já há 50 anos, né? Então, a área da computação, quando surgiu, daqui um pouquinho também já surgiu a inteligência artificial como uma oportunidade de estudo ali. Uhum. E sempre foi um assunto muito de gueto, assim. Algumas pessoas da computação se interessavam por esse assunto. Depois do surgimento do ChatGPT e da IA generativa, a gente democratizou a inteligência artificial. Então, é como se agora qualquer pessoa ela conseguisse acessar essa inteligência e entender como ela pode contribuir para as suas atividades diárias. Então, a gente trouxe uma nova perspectiva para a inteligência artificial. E a partir daí, e a partir também dos mecanismos de inovação aberta, que estão crescendo muito no mercado, onde as empresas estão apresentando seus problemas ao mercado e convidando startups para resolver esses problemas, a gente começa a observar que os temas de inteligência artificial eles estão muito mais aflorados. Então, essas oportunidades de negócio hoje em tecnologia, a maioria delas vai envolver, em alguma medida, a inteligência artificial. Porque só a tecnologia, como tínhamos antes, não é mais o diferencial competitivo que as empresas esperam. Quando a gente volta aí 20 anos atrás, 15 anos atrás, o fato de você ter um sistema já era muita coisa. Mas hoje não é mais. Então, você precisa hoje incluir esses mecanismos de inteligência para que você consiga tornar a tua tecnologia aderente às expectativas das empresas hoje, que é realmente ter
informações, mas não só as informações, mas informações com insights e com oportunidades de observar esses dados, favorecendo o processo de tomada de decisão. Então, a IA ela atua muito nesse processo, né? Atua com informação e também no processo de robotização e automação desses processos de forma inteligente. E que já faz parte, né? Você falou do ChatGPT, mas, né, se a gente for pegar até os mecanismos, assim, plataformas que a gente utiliza no dia a dia, um Spotify, um Netflix e tal, todos eles têm muita base de dados e quando aparece aquelas indicações ali, é tudo aplicativos de supermercado, essas coisas, tudo são bases de inteligência artificial para trazer, né, qual é a melhor sugestão de acordo com o nosso perfil, né? É exatamente isso. Então, não existe a solução de IA, ela na verdade é uma solução meio, ela não é uma solução fim. O ChatGPT tem seu objetivo. A IA por si só, ela é uma estrutura, é um algoritmo. Né? Ela é uma estrutura que está ali para ser aplicada a um contexto. Então, qual é o nosso papel enquanto empresa de tecnologia? É entender dos clientes qual é esse contexto e usar essas estruturas para que a gente possa customizar soluções para atender esses clientes. Então, hoje você tem uma diversidade imensa de oportunidades para a utilização da IA nos vários cenários corporativos de negócio, né? Queria falar desses cenários corporativos do marketing, né? Já que estamos no marketing em 20 minutos, né? Dentro daquelas que você já conhece de ferramenta e tal, o que você vê que se conecta ao marketing? Né? Acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é ChatGPT, né? E aí dentro delas facilita numa produção textual, num planejamento estratégico, né? Uma velocidade em relação toda a parte estratégica mesmo, do material, do direcionamento de arte, acho que facilita bastante. O que mais você, dentro desse conhecimento, você vê que funciona muito bem para o marketing? Falei do Eleva Sign também ali, que facilita diretamente até as empresas, de modo geral, né, da assinatura, do workflow, do processo, dessa entrega. O que você mais pode trazer para a gente? Em relação ao marketing, a gente tem um movimento muito forte, né, de inclusão da IA. A gente tem o ChatGPT que ajuda na produção textual, mas eu sempre costumo dizer que a IA e a tecnologia são facilitadores. Os seres humanos eles são os líderes desse processo. Nós vamos continuar liderando esse movimento. Não é a tecnologia que vai liderar por nós, porque a computação ela é uma ciência meio. Ela existe para servir as áreas. Mas, por exemplo, conectado ao marketing, além do GPT, nós temos também a parte de criação de imagens, né? Que está bem avançada. A gente tem muita tecnologia, muita plataforma que vão apoiar os designers na criação dessas estruturas audiovisuais, tanto visuais quanto audiovisuais também. Então, eu vejo esse mercado aí de criação, né, de concepção, de design, né, muito focado aí em IA nos próximos anos, com certeza. E aí, falando de dois queridinhos em relação de imagem que tem coisas muito legais, né? A Adobe, ela está fazendo coisas incríveis, né? Em relação a implementações dentro do seu escopo ali de ações, de Photoshop, né? De Premiere e tal, uma coisa muito evoluída. E o Canva, que é o queridinho ali né? da turma, que tem essas versões gratuitas e tal, mas tem, nossa, uma evolução muito grande ali em relação a IA também. É algo para que quem ainda não observou, olhou, fica de olho nisso aí também, que você consegue aproveitar bem em relação ao marketing. E quando a gente fala de IA, e aí a gente tende a observar a IA como uma estrutura que pode, em algum momento, limitar ou substituir o profissional, eu vejo muito mais pelo lado de potencializar, de aumentar a produtividade, né? Uhum. E não é qualquer pessoa que cria essas estruturas, tá? Então, por exemplo, não é qualquer pessoa que vai criar uma imagem que faça sentido dentro de um contexto de marketing. É aí que entra o background daquele profissional, né? Uhum. Porque o próprio prompt, que é a estrutura que você vai usar para demandar essas criações, são prompts que só quem consegue parametrizá-los de maneira eficiente são os profissionais da área. Então, em nenhuma medida, aí vai um recado para toda a galera de marketing, do direito, da área de medicina. A tecnologia ela não vem para substituir suas profissões, ela vem para potencializar os seus resultados. Legal, perfeito.
E como que vocês estão utilizando IA na Media for All, no ElevaSign? Como que vocês estão aproveitando isso a favor? Perfeito. Como o nosso foco ele tem sido muito a área documental, que é uma plataforma que transaciona contratos e documentos, então nós criamos um módulo para comparativo de contratos. Então você consegue, por exemplo, comparar documentos e observar equivalências, como você consegue também fazer perguntas ao documento. Então, por exemplo, você consegue saber quem são os assinantes daquele documento, se tem um valor transacionado ali importante, se tem uma cláusula importante que precisa ser mencionada, quem é a empresa que está participando, ou quais são as empresas que estão participando daquele processo. Então, você consegue parametrizar perguntas e a IA vai responder essas perguntas com base no conteúdo daquele documento. Isso favorece muito o ganho de produtividade, né? Porque você não vai precisar ler o documento como um todo, e você tem já um ponto de partida bem interessante para fazer essa análise. É uma solução de IA que hoje está acoplada aos nossos serviços da ElevaSign. Legal. Voltando agora a um tópico sobre transformação digital, né? E a transformação digital, como você falou, ela é muito abrangente nesse sentido, né? E aí eu queria pegar um pouquinho mais para o marketing também, né? Desse entendimento da transformação do digital, do que ela pode fazer. E eu sinto que, vou pegar aqui a pandemia como um ponto de ruptura, né, principalmente para o empresário, tá? Um empreendedor, um empresário, que muitas vezes ele se via no offline, ele estava satisfeito com aquilo e de repente parou tudo e aí ele falou, meu Deus, eu preciso agora fazer uma mudança para poder sobreviver, né? E a gente vê que essa é uma percepção que mudou radicalmente em relação a esse empresário. Ou ele vinha para o digital, ou ele vinha com um pensamento de uma transformação do próprio negócio dele, ou ele morria ali, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, até como PhD, né, como especialista, como que você vê essa movimentação, essa ruptura em relação à transformação digital com esse mundo corporativo? Hoje eu vejo também que, além disso que você falou, a transformação digital ela vem como um ativo de valoração do negócio. Então, a minha percepção de estar observando um negócio com inserir em tecnologia é totalmente diferente. Então, eu acredito muito que nos próximos anos nós vamos escolher, por exemplo, ir a uma clínica médica pelo potencial de tecnologia que ela tem ali dentro. Eu vou escolher uma agência de marketing pelo potencial de tecnologia que eu tenho ali dentro. Como que essas empresas se posicionam em relação à tecnologia. Assim, por exemplo, um escritório de advocacia também. Quanto que os advogados ali utilizam, potencializam seus trabalhos ou fazem suas análises a partir do uso da IA. Advocacia, contabilidade também, eu vejo muito já esse cenário acontecendo nos escritórios de contabilidade, né? Exatamente. Então, por isso que as empresas estão buscando evoluir os seus processos de negócio já nato digitais. Então, o que já existe, vamos transformar. E o que não existe ainda, já vamos criar ele totalmente digital. Então, essa tendência que foi muito impulsionada pelo movimento da pandemia, e nós sentimos isso na pele, porque houve uma procura muito maior pelos serviços de tecnologia a partir desse momento, né? Porque todo mundo foi para casa, ficou numa situação de que, olha, para a gente continuar prestando os nossos serviços, precisamos investir em tecnologia, precisamos investir no digital. Então, esse movimento digital ele vai crescer nos próximos anos. A gente não vai mais voltar atrás, tá? Eu vejo um horizonte de crescimento, de evolução. Não é modinha, né? Não é modinha e as empresas, os profissionais, de uma maneira geral, e também os profissionais de tecnologia vão precisar se adaptar a esse movimento todo, né? Porque hoje a gente fala de IA, mas daqui a 5 anos vai ser uma outra coisa. Porque a IA por si só, ela já vai estar ali tão incorporada, né? Que virou natural. Uhum. Ela atinge um grau de maturidade. E aí se buscam outras oportunidades de avanço em relação à tecnologia, né? Então, é um movimento que não para. É impressionante essa jornada de transformação digital que há anos atrás a gente pensava em alguma outra coisa, agora o assunto... Já está há uns 2 anos aí, talvez, a questão das inteligências artificiais sendo falado, mas que ainda ainda para alguma boa parte da população, ainda é um mundo novo, né, em relação a isso, e isso vai sendo mudado, né,
quem está mais tempo vai vendo essas mudanças acontecendo, né? Um ponto importante, assim, e até um recado para qualquer profissional que está escutando, né, esse podcast, é que o mindset digital e a cultura digital, ela é um pilar, ela é uma habilidade que não está intrínseca às pessoas de tecnologia. Independente da área de atuação, qualquer profissional hoje ele precisa desenvolver essas habilidades. Inclusive, nos nossos trabalhos de consultoria, uma das primeiras etapas é justamente fazer treinamentos e workshops para que os profissionais consigam entender como que a tecnologia pode ajudá-los. E aí começam a eclodir uma série de problemas, eclodir uma série de oportunidades que eles não estavam visualizando antes. Então, provavelmente, existe, com certeza existe, posso ser bem taxativo, que existem oportunidades nas empresas hoje que elas não eclodiram ainda porque as pessoas ainda não desenvolveram essas habilidades mínimas para atuar e para entender esse processo de tecnologia de forma mais abrangente. Porque, veja, tecnologia não é digitalizar puramente. Tecnologia envolve todos aqueles pilares. E envolve principalmente as pessoas. Eu tive a oportunidade de escrever um livro em 2019 e o título é Mais que a tecnologia, são as pessoas que vão liderar esse futuro. Então, o ser central ali não é a máquina, mas é o ser humano, são as pessoas. Então, isso fica como uma contribuição aí para todo mundo que está assistindo, começar a ler sobre isso, entender mais, observar que metodologias são utilizadas hoje no mercado para isso, quais são as tecnologias e tendências que estão em vigor, observar sempre também no horizonte de 5 anos, o que é que daqui a 5 anos vai estar pegando. Já tem gente escrevendo sobre isso. E aí você vai posicionando o teu negócio para atingir esses objetivos aí. É interessante, eu comecei aqui no nosso podcast, o tema principal, o tema central era faça a transformação digital ou quebre a sua empresa. E aí eu chego no final do podcast com a sensação, não é só a sua empresa, é a sua carreira. Se você não tiver esse pensamento, de fato, as coisas, você vai ficar para trás. Né? E fazendo uma avaliação até na própria brand mesmo, né? É um critério de seleção, né? Esse envolvimento com tecnologias, né? Com plataformas, com alguns softwares que são específicos e que são importantes para a gente ter uma velocidade maior dentro dessas entregas, né? De absorção da pessoa. Então, aqueles que estão como dinossauros digitais, que são mais avessos a isso, de fato, vão acabar ficando para trás mesmo, né? Perfeito. A tecnologia ela não vai ser uma cadeira na universidade. Por exemplo, você vai fazer um curso de marketing, vai ter lá uma cadeira tecnologia aplicada ao marketing. Não é assim. A tecnologia ela vai estar em todas as disciplinas. Ela vai estar em todas as disciplinas do direito. Ela vai estar em todas as disciplinas da medicina. Porque em qualquer área que você for estudar, você já tem startups, você tem tecnologias e você tem aplicações de plataformas tecnológicas nesses cenários como um todo. Então, eu vejo muito mais uma aplicação transversal da tecnologia nas áreas de formação do que aquele pilar de uma disciplina que vai ali contemplar alguns aspectos. Uhum. Então, o entendimento é muito mais amplo. Né? Perfeito. Estamos finalizando o nosso podcast Marketing 20 Minutos. Muito obrigado, Felipe Soares, CEO da ElevaSign, da Media for All. Prazerzaço tê-lo aqui junto com a gente, né, participando desse momento, trazendo mais riqueza de compreensão a isso. E queria deixar também o espaço, né, para que você também deixe os contatos, como que as pessoas procuram a ElevaSign, o Media for All. Fica à vontade. Perfeito. Para nós é um prazer imenso estar aqui, né? O Fábio e a UpBrand são parceiros nossos de negócio, já atuamos há quase 2 anos aí, uma parceria muito importante, tem sido muito importante para nós também. E os acessos, para nos acessar, na verdade, você vai acessar o mediaforall.com.br, elevasign.com.br, são os 2 principais canais. E eu também estou disponível no Instagram, Felipe Soares DO, e no WhatsApp também, para quem quiser entrar em contato comigo. Então, eu sou um cara muito acessível e disposto aí a conversar sobre esse tema e a fazer negócio também. Legal, maravilha. Obrigado mais uma vez, Felipe. Para você, fico aguardando até o próximo podcast Marketing 20 Minutos. Um abraço, tchau, tchau.